Alô, Lancinalda, sou Carlos Alberto Vieira e nessa coluna vou falar sobre a volta de alguns treinos em clubes de futebol do Brasil e a volta de alguns campeonatos nacionais pelo mundo. Mesmo com a pandemia, alguns campeonatos estão começando. Isso, nessa sexta-feira já começou o Campeonato da Coreia do Sul, amanhã vai começar o Campeonato das Ilhas Faro, mas a grande competição, aquela que agita mais essa volta, vai ser o Campeonato Alemão. Foi definido nessa semana que a Bundesliga, a elite do Campeonato Alemão, ela vai começar no dia 16 de maio, sem ser esse sábado, o outro, com um grande jogo já, Schalke 04 e o Borussia Dortmund, com todos os protocolos médicos e sem público. Essa situação que acontece na Alemanha é uma situação que pode ser considerada bastante atípica em relação à Europa. A Alemanha fez todos os procedimentos, todos os protocolos médicos muito bem organizados desde o início, tem uma taxa de morte para infectados muito pequena, na casa de 3%, uma das menores do mundo, e há 3 semanas atrás, já que estava estacionado o seu número de mortos, começou a fazer os treinamentos dos clubes de futebol. Obviamente, alguns clubes tiveram jogadores infectados, dado positivo com a Covid-19. Mas isso também no protocolo estava definido. Está com a Covid, está infectado, ele fica em casa de quarentena e os treinos continuam. E com isso, os times de futebol vão poder voltar no dia 16. Mas isso na Alemanha. Portugal está numa situação um pouco parecida com os alemães e devem retornar ao futebol, mas na Inglaterra não. A Itália, que teve uma reunião na quarta-feira para ver se os treinamentos poderiam voltar e definir uma data para a volta do futebol em junho. Essa reunião não deu em nada, não chegou ao seu veredito, vai fazer uma nova reunião na semana que vem. Espanha também, indeterminado para quando vai começar, e assim no mundo inteiro. Vários países eles ainda estão programando se vão ter campeonatos ou não. Lembrando que Bélgica, Holanda, Escócia, França são campeonatos que já terminaram, inclusive. Foram interrompidos do jeito que terminaram, no caso da França com campeão, com o PSG, no caso da Holanda sem campeão. Resolveram não colocar campeão na Holanda. No caso do Brasil, os treinamentos já começaram na região sul. O Grêmio Internacional já iniciaram treinamentos. Nem todos os times do Sul iniciaram os treinos. Os de Caxias do Sul, não. Nem o Juventude, nem o Caxias. Então, quer dizer, é um procedimento que as prefeituras, o governo resolveu definir para cada clube e os clubes estão fazendo esse tipo de situação. No Rio Grande do Sul, que tem uma baixa taxa de mortalidade, não está tendo muito problema em relação a isso. No Rio de Janeiro, o Flamengo fez os seus testes e está sendo criticado. Porque o que acontece, e isso é uma coisa quase que um consenso, a pandemia, o pico não atingiu ainda aqui no Brasil. E o que pode acontecer caso ele vá crescendo, como está crescendo, e atinja um pico? Pode acontecer o lockdown, ou seja, os times estão treinando e vão ter que parar de treinar porque a pandemia vai fazer com que essa volta tenha sido infrutífera. Vamos aguardar para ver os próximos dias o que pode acontecer.